Depois de algum tempo sem gravar vídeos aqui, eu quero aqui deixar aqui uma reflexão sobre um tema muito importante, que é o tema da salvação. Aquele mesmo que a Bíblia fala que os anjos, eles anelam entender, mas não conseguem. E eu vou fazer uma pergunta, na sua opinião, no seu entendimento bíblico. Nós, nesta vida, podemos ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus? Primeira pergunta que eu te faço. A segunda pergunta, nós podemos ter certeza, afirmar que não temos mais pecado, que não temos mais nenhum pecado na nossa vida? O que é que você acha? Responda aí nos comentários o que você entende sobre isso. Eu quero ler dois textos da Bíblia falando desse ponto aqui para você. O primeiro encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21, que aqui o contexto do nascimento de Jesus, quando José, ao descobrir que Maria estava grávida, sem que ele tivesse tido relação com ela, resolveu deixá-la secretamente para não infamar ela. No contexto em que eles viviam, isso poderia custar até a morte dela por apedrejamento. Mas José, sendo um homem justo, ele não quis expô-la. Mas a Bíblia fala que enquanto ele estava pensando nessas coisas, apareceu um anjo do Senhor a ele em sonho e falou para ele receber Maria como sua mulher, porque o que estava sendo gerado nela era do Espírito Santo, era o Salvador do mundo. E no versículo 21, o anjo diz assim para ele: ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ou seja, Jesus viria nos salvar dos nossos pecados, não nos nossos pecados. Jesus nos salva dos pecados que existem na nossa vida. Ele nos salva, nos liberta, nos purifica para o seu reino, para que quando ele vier, nós possamos recebê-lo com alegria. Então esse é o primeiro texto. Um outro texto está aqui no livro de 1 João. 1 João capítulo 1, versículo 8, que diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Veja a associação desses dois textos. Nós não podemos jamais afirmar que não temos mais nenhum pecado. E todos nós concordamos com isso. A questão é que muitas pessoas, mesmo concordando com esse ponto, elas acabam por discordar do outro e ensinam que nós podemos e devemos ter certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Mas será se isso está correto, conforme a Bíblia? Será se nessa vida chegará um momento em que nós podemos ter certeza? Claro, em situações, em contextos bem específicos, como o apóstolo Paulo, que estava ali para ser degolado, com a consciência plena, limpa diante de Deus, ele tinha, sim, convicção que estaria no paraíso quando Cristo viesse, num contexto bem específico. Mas olha só, vou deixar aqui 3 textos aqui do Espírito de Profecia, para você que é adventista e para você que não é, mas que está em total sintonia com os textos que nós lemos aqui. O primeiro texto encontra-se em Parábola de Jesus, página 155, que diz: os que aceitam a Cristo não são pessoas que o rejeitam, são pessoas que o aceitaram de fato. E dizem, em sua primeira confiança, estou salvo. Estão em perigo de depositar confiança em si mesmos. Perdem de vista a sua fraqueza e necessidade constante do poder divino. Estão desapercebidos para as ciladas de Satanás. E quando tentados, muitos, como Pedro, caem nas profundezas do pecado. Somos advertidos, aquele que cuida está em pé, olhe que não caia. 1 Coríntios 10, 12. O texto continua: nunca se deve ensinar aos que aceitam, não aos que rejeitam, aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera a sua conversão, que digam
ou sintam que estão salvos, porque isto é perigoso, é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar esperança e fé, mas, mesmo quando nos entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. Então, aqui é claro, deve-se ensinar o que? A ter certeza na salvação? Não. A cada pessoa acariciar esperança e fé, que é muito diferente em ter certeza. O exemplo de Pedro, quando Jesus estava ali para ser entregue nas mãos dos pecadores, sofrer e morrer. Logo após Jesus o adverti-lo, Pedro afirmou com certeza, com convicção, de que ainda que todos o negassem, ele estava pronto para ir tanto para a prisão como para a morte com Cristo. Depositou a confiança em si mesmo e nós sabemos qual foi o resultado. Portanto, nunca devemos jamais dizer que estamos sem pecado, que não temos pecado nenhum, porque fazendo isso estamos enganando a nós mesmos, confiando na carne e fazendo Deus de mentirosos, conforme o texto que lemos aqui em 1 João capítulo 1, versículo 8 e versículo 10. E a outra pergunta, podemos afirmar, ter certeza que estamos salvos? Se Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, ao eu afirmar a certeza na minha salvação, eu estou inequivocamente dizendo que eu estou sem pecado, porque Ele veio me salvar dos meus pecados. E olha só quando somente poderemos afirmar que estamos salvos e sem pecado. E a Bíblia ela é muito clara com relação a isso. Crer num ponto e descrer no outro é colocar a Bíblia em contradição consigo mesmo. Quando terminar o conflito da vida, quando a armadura for deposta aos pés de Jesus, quando forem glorificados os santos de Deus, então, e só então, será seguro afirmar que estamos salvos e sem pecado. O que Ellen White escreveu está em perfeita sintonia com a Bíblia. Não podemos afirmar que estamos sem pecado e nem tampouco podemos afirmar que estamos salvos, pois Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Nós precisamos sim acariciar, ensinar as pessoas a acariciarem esperança e fé, o que é muito diferente de afirmar certeza na salvação. Mas quando terminar o grande conflito, quando nós estivermos com as nossas armaduras aos pés de Cristo, quando estivermos glorificados dentro da cidade santa, dentro dos portais da cidade santa, então, e só então, até lá jamais poderemos afirmar certeza em salvação e nem muito menos em estar sem pecado. Daqui para lá, o conselho da Bíblia é: aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia. Que Deus te abençoe. Acariciemos esperança e fé no que Cristo fez na cruz e está fazendo por nós, à direita de Deus, intercedendo por nós, purificando os nossos pecados. E Ele mesmo falou: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Daqui para lá, muitos desistirão, mas aquele que perseverar, esse sim será salvo. E quando ele estiver dentro da cidade santa, aí sim ele poderá ter certeza: estou salvo, eternamente salvo. Aliás, será uma das 3 grandes surpresas que teremos no céu. A primeira é nós mesmos estarmos lá. A segunda é muitas pessoas que achávamos que estariam lá não vão estar. E a terceira, muitas que, na nossa visão humana imperfeita, achávamos que não estariam lá, mas vão estar. Então, até lá, cuidemos para que não caiamos, para que nós possamos herdar todas essas coisas. Que Deus te abençoe.